Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje vou comentar com vocês um livro de um cara que não é muito conhecido por seus livros, mas Chico Buarque. Chico Buarque, que escreveu Bambino a Roma. Aliás, tem que falar Bambino a Roma porque é um livro de quando Chico Buarque estava em Roma, na Itália, não o Jardim Roma, aqui perto de Curitiba. E assim, primeiro, deixa eu explicar o que é o livro, daí depois eu vou me debruçar um pouquinho mais sobre o livro em si. Então, primeiro de tudo, é um livro da Companhia das Letras, né? Lançado agora. E é muito interessante porque, apesar de ele ter sido lançado agora, eu fui procurar isso na internet, ele já está na primeira reimpressão. Então imagina o sucesso do livro também, não sei qual que é o tamanho da tiragem, mas não deve ser pequeno, né? Companhia das Letras, Chico Buarque, né? Não deve ser uma coisa pequena. E o cara já está na segunda reimpressão, porque é um livro maravilhoso de ser lido. É um livro muito bacana, não tem... Cara, é difícil assim você não ser cativado pelo livro rapidamente. Eu digo bem rapidamente, mas já falo sobre isso. É um livro que tem 160 páginas. Eu sentei e li ele em umas 2 horas e meia, mais ou menos. Eu li ele, obviamente, escutando Chico Buarque, afinal de contas, né? Aí eu escutei os primeiros 3 discos dele e um pedaço dos Meus Caros Amigos e acabou. Já acabou o livro. Então, vamos dizer aí, cada livro tem uns 40 minutos, 120, umas 2 horas e meia, 3 horas. Eu levei para ler o livro inteiro. Sentei e li, né? E é maravilhoso, sim, maravilhoso. Agora, claro, indo um pouco além, vamos falar um pouquinho do livro em si. Se você não quer saber mais nada do livro, pode desligar e tal. Eu não vou dar nenhum spoiler, mas enfim. Então, Bambino a Roma fala do Chico Buarque, dele que está aqui, ó. É ele nessa bicicletinha. Inclusive, a bicicleta, depois que ele ganha a bicicleta em Roma, ela vira a melhor amiga dele, né? Ele faz tudo com a bicicleta e tal, por isso que ela está aqui na capa. E supostamente é um livro de memórias do Chico Buarque, que em 1953, 1954, ficou em Roma por causa do serviço do pai dele. Ele tinha 10 para 11 anos e ficou lá em Roma, né? E daí ele contando o que acontecia. O ponto é que é uma biografia cuja primeira coisa que está escrito na capa é ficção. Então assim, então talvez não seja exatamente uma biografia. Então esse livro, ele tem uma característica que eu achei sensacional e que só os caras muito bons conseguem fazer, que é você não sabe o que é verdadeiro e o que não é. Você sabe que o Chico Buarque existe, né? Sabe que ele foi lá para Roma, sabe que alguma história ali é verdadeira, mas outras não. Quais são verdadeiras, quais não são? De que forma que você, como leitor, consegue distinguir? Não sei se consegue distinguir. Não sei nem se é para isso, né? Se a questão é distinguir e tal. Então, o romance, como eu disse, é um romance porque você acha que é uma biografia, mas ela não é tão biografia assim. Já começa, e não é um grande spoiler, porque isso acontece já nas primeiras páginas, né? Quer ver? Na página... sei lá, acho que é... Peraí, logo começa ele... Na página 11, né? Então o livro começa na 7 e na 11 já tem isso que eu vou falar, que é o Chico Buarque sendo abusado por um professor, né? Um professor, obviamente, italiano. Ele estava na Itália, numa escola para crianças anglófonas, né? Não necessariamente inglesas nem norte-americanas, mas anglófonas, que falavam a língua inglesa, e ele foi abusado por um professor, né, que ficava metendo a mão na poupança do rapaz. Então começa assim. Mas esse relato, por incrível que pareça, e por mais que seja uma coisa extremamente grave, é falado com uma certa leveza, ou com o máximo de leveza que um assunto dessa natureza pode ter. E assim, é nessa toada que o livro vai lidar. Até as coisas mais cruéis
são tratados com uma certa leveza. É óbvio que um abuso infantil não é leve. É óbvio disso. E me parece também que isso não é exatamente verdadeiro na biografia do Chico Buarque. Mas é um bom jeito de cativar o leitor. Você pega o cara e fala, eita! Na hora que eu vi isso, opa, eita! E fui adiante no livro, que conta várias coisas, né? Vai contando várias coisas desse período que ele passou lá na Itália. Então, o melhor amigo dele, tem a Copa do Mundo, né? O Jogo do Brasil, né? A Copa do Mundo em 54. Tem o esquema, como eu já disse, da bicicleta, que é a melhor amiga dele, mas tem um amigo de verdade. Tem os garotos da outra escola que não gostam muito dele. Aí tem algumas particularidades que ele fala do pai e da mãe. Lembrando que o pai do Chico Buarque é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Que não é um cara qualquer, né? Tanto que ele escreveu Raízes do Brasil. Não é um cara qualquer. E qual que era a relação dos pais, né? Então, como que o pai dele se relacionava com outras pessoas, com os próprios filhos, como que era a rotina. O Chico Buarque com os irmãos, como que ele se relacionava. Tem uma passagem da Miúcha, que é a irmã mais velha do Chico, que ela vai para Itália, que ela não morava na Itália, porque ela ficou com os pais, estava terminando o que na época se chamava de colegial, né? Que hoje em dia é o ensino médio, então ela não foi depois. Daí o que ele mexia, o jeito que ele aprendeu a tocar violão, vendo a irmã tocar, mas não podia pegar no violão da irmã, aquela coisa de irmão e tal. Qual que era o castigo que os irmãos davam para ele quando ele incomodava os irmãos mais velhos, né? Então, assim, tem várias coisas bacanas. Tem o primeiro amor da vida dele, tem a primeira vez que Chico Buarque foi corno, também tá colocado aqui. E assim, é uma leitura que, como eu disse, flui. Eu escutei 3 discos e meio, que não são discos grandes, não é nenhum Dream Theater, são 3 discos e meio e eu li tudo. Li tudo e olha, gostei demais da leitura. Você não consegue acreditar em tudo. O final, não vou contar, obviamente, mas o final claramente foi inventado, bem como, acredito eu, o comecinho, essa questão aí do abuso, senão, de alguma maneira, isso seria mais evidenciado. Por outro lado, também, se eu quisesse contar isso para a sociedade, não quisesse um grande foco, eu faria assim, né? Enfim. Aí tem toda a questão de você ser um imigrante, que veja, ele é um brasileiro que estava na Itália estudando numa escola anglófona. Então isso tudo, como que isso funciona, né? Na cabeça do Chico Buarque criança e mesmo na cabeça de uma criança qualquer daquela época. Tem uma cena brilhante dele dançando com uma estrela de cinema muito importante da época, né? Que é bem legal. Se é verdadeira, difícil para afirmar, né? Difícil para afirmar. Afinal de contas, né, quem que não gostaria de ser criança e dançar com a maior estrela de cinema da época, ou uma das maiores? Então, vai aí também essa pegada. Será que é verdadeiro? Né? Será que é verdadeiro o que ele fala sobre o Vinícius de Moraes, a mãe dele que era meio apaixonada, não que tenha consumado nenhum ato com o Vinícius, não é isso, mas apaixonado por aquele homem que era super inteligente e por isso que as mulheres caíam aos pés dele, porque ele era tão inteligente que ninguém resistia. O pai dele com a mulher que ensinava italiano para ele. Será que... ensinava italiano não, ensinava inglês. Será que rolava alguma coisa? Então, assim, ele mesmo, em algum momento, e eu acho que isso não é nenhum spoiler, ele fala assim, mesmo porque isso acontece com todas as crianças, eu não conseguia imaginar os meus pais tendo qualquer tipo de relação íntima. Por outro lado, eles tiveram 7 filhos, então em algum momento deve ter tido, não é? Então, todas essas questões o Chico coloca aqui, né? Cara, é maravilhoso o livro. E ele fala assim, em algum momento da minha infância, eu quis fazer um diário. Mas daí eu pensei, será que quando eu ficar mais velho, não vai ser mais legal eu lembrar? E aquilo que eu não consegui lembrar, eu imaginar? Este é esse livro. Então, uma parte lembrança,
uma parte é imaginação. E é isso que se faz esse Bambino a Roma uma ficção. Beleza? Então, assim, livraço da Companhia das Letras, até a cor, não sei se dá pra ver na câmera, porque tá muito sol aqui, apesar de estar chovendo, tá muito claro. Mas é um verdinho, meio água, assim, cara, amei esse livro aqui. Porra, sensacional. Valeu demais a pena e né? Pô, é o Chico Buarque escrevendo, não é mesmo? Não é um qualquer um. Então, assim, se você já leu esse livro, por favor, escreve aqui embaixo, diz o que você achou, se gostou ou não gostou, beleza? E é isso, até mais.